até trazer um vídeo da onde começou toda essa história de se atrelar a votação da anistia, da PL da dosimetria, que vem ganhando alguns contornos um pouco, digamos, enigmáticos ou sarcófagos, que vem do sarcófago, né, Temer? E que as pessoas não estão entendendo bem, mas atrelar a votação da anistia à votação do IR. A gente tem duas questões aí muito delicadas que acontecem na próxima semana, né? Onde começou essa história? Nesse vídeo curto aqui, ontem o Paulinho da Força se reuniu com diversas bancadas, entre elas a bancada do PT. O Rogério estava nessa reunião e por isso que eu fui procurá-lo. Mas olha que interessante isso aqui, como é que são ardilosos. Ardilosos, viu, Meliana? Olha esse vídeo aqui, que depois da reunião com o PT, o Paulinho deu uma entrevista e já saiu meio na tangente, mas ele disse rapidinho isso aqui, ó. Com o Hugo Mota ainda hoje para acertar o calendário da votação, mas acho que tudo leva a crer que é possível votar na próxima terça-feira. Antes do IR? Acho até que se não votar isso, não vai votar IR. E eu quero votar IR. Mas é uma condição, relator. Olha, eu vou colocar de novo. Antes de você prosseguir, isso aqui ontem, de tarde, em Brasília, pegou fogo. O burburinho dos bastidores de Brasília foi essa condicionante. E por isso, inclusive, a gente trouxe essa chamada hoje para o programa, porque esse era o assunto aqui em Brasília ontem à noite. Eu vou colocar de novo, Ana, para vocês prestarem atenção. Tira o foco do Paulinho, o pessoal que está assistindo também, aqueles que estão só ouvindo, vem aqui assistir e coloca o foco no rosto do Lindbergh Farias. A surpresa do Lindbergh, ó. Sim. Opa, deixa eu colocar. Acho até que se não votar isso, não vai votar IR. E eu quero votar IR. Mas é uma condição, relator. O Lindbergh ri de nervoso ali. Ele ri de nervoso, porque isso não fez parte da conversa com a bancada do PT. Tá, gente? Então, a gente vê como é ardiloso o Paulinho, como ele está agindo diretamente para beneficiar o Bolsonaro. Já existem contas aí que esse PL da dosimetria pode... É aquilo que a gente estava falando semana passada, viu, Meliana? Que hoje o Bolsonaro vai ficar preso, eu falei isso semana passada, vai ficar preso até a eleição do ano que vem. Por quê? O que acontece? Eles vão pegar e reduzir a pena em 11 anos, 27 anos e 3 meses para 16 anos, né? Com isso, os cálculos que eles fazem é o seguinte, o Bolsonaro, por ter mais de 70 anos, né, e nunca ter sido preso, embora já tenha sido condenado, né, isso aí pode reduzir a 1/3 da pena. Com todas as artimanhas ali, vai dar 1 ano e pouco de pena, que é o que o Centrão e esse grupo que está negociando lá com o Trump nos Estados Unidos precisa para colocar o Tarcísio na presidência. Vocês viram que voltaram a falar de Tarcísio hoje? Vocês falam, o Plínio vem aqui e traz essas informações. Falaram do Temer. Quando eu comecei a falar do Temer, ninguém falava do Temer, né? Do Tarcísio, eu estou batendo o pé, que vai ser o candidato. Já está negociado, não é aqui, gente. É nos Estados Unidos. Tem sua aposta aí, a aposta sua e do Azenha, né? O Azenha fala que não. 3 pães de queijo. Vou ganhar 3 pães de queijo do Azenha. Né? Eu acho bom ele preparando o bolso aí para pagar essa aposta. Então, voltou-se a falar, por quê? Essa negociação, eu fui conversar com o Rogério, o que aconteceu sobre isso. O Rogério, bom dia, Ivan. Rogério Correia, sempre muito solícito e sempre muito transparente. Né? Eu gosto muito do Rogério, porque ele é sempre muito transparente com o que está acontecendo. Eu acabei de subir uma matéria lá na Fórum,
em que ele diz, o Rogério Correia me disse aqui, ó, anistia em troca de isenção do imposto de renda é armadilha do Paulinho, do Aécio e do Temer. Gente, é isso. Segundo ele, me contou aqui, né? O Paulinho chegou a insinuar, né? Que na reunião da bancada, que se não votasse o PL da anistia, não ia votar o IR e tal, mas o segundo Rogério Correia, ele se referia a isso ao acordo firmado com o Centrão. Quem é o Centrão, viu, Melo? Melo que gosta dessa figura. Centrão é Ciro Nogueira, Arthur Lira e Antônio Rueda. É a Federação PP e União, que hoje tem 109 deputados. Então, qual que é o grande acordo que está sendo costurado e que ontem vazou, né? Vazou assim, de repente, não era para ter saído. Vocês viram que o Hugo Mota já planejou para colocar em votação o relatório do Arthur Lira, do IR, na quarta-feira. O Paulinho vai apresentar o texto do PL da dosimetria na segunda-feira, para ser colocado em votação na terça-feira. O golpe está aí, gente. O golpe está aí. Porque o que acontece? Eles querem atrelar para que os deputados do campo progressista, né, ele foi tentar fazer um acordo, segundo o Rogério Correia falou ali, falou assim, ó, vocês votam lá o PL da dosimetria, a gente passa com 400, mais de 400 votos, que é a conta que o Paulinho está fazendo. Porque daí inclui o PT. E daí, na quarta-feira, o PL do Bolsonaro vota pelo IR. Olha para você ver a ardilosidade. O Hugo Mota já falou, ó, não tem acordo, vai para a pauta quarta-feira o relatório do Arthur Lira e não está nem uma coisa nem atrelada à outra. Por esse motivo, até o Lindbergh tinha soltado um vídeo, o Ivan, a gente estava conversando de manhã, né, Ivan? Um vídeo e depois ele apagou, porque tem um compromisso do Hugo Mota. Só que, gente, é rua. Eu falei com o Rogério Correia, é rua. Sabe por quê? Onde está o golpe? Na terça-feira, eles vão colocar em votação esse PL da dosimetria para fazer todo esse esquema, reduzir a pena do Bolsonaro para deixar ele na cadeia só. Ele vai inventar a historinha aí da saúde e tal, ele ficar em prisão domiciliar, continuar toda a negociata que ele está fazendo nos bastidores, né, até as eleições de 2026. Por isso que vazou a história do Tarcísio. Vai apoiar o Tarcísio. É um compromisso do Bolsonaro. O Bolsonaro assumiu com o Ciro Nogueira esse compromisso. E daí, na quarta, ou seja, depois que passou a anistia, eles querem colocar o IR. E sabe qual que é a bomba do IR? Até agora o texto do Arthur Lira não apareceu. A bomba do IR é que eles querem elevar para 10 mil reais, para quem ganha até 10 mil reais a isenção, sem contrapartida. Isso vai criar um estouro nas contas públicas. E por que eles querem fazer isso? Porque o principal lobista da Faria Lima é o senhor Ciro Nogueira, que colocou gente dele lá. Mas, Plínio, como é que eles vão fazer isso, Plínio? Se você, para fazer uma despesa, tem que criar uma origem para pagar aquela despesa. Na medida, eles têm que propor alguma coisa para poder... nós vamos anistiar até 10 mil, não vai pagar imposto de renda. Para isso, da onde vai vir esse dinheiro? Eles têm que arrumar de onde vai vir esse dinheiro. Não é só falar isso. Aí, como diria Noel Rosa, é onde está o X da questão. Ciro Nogueira, não sei se vocês lembram, mas ele teve um encontro, logo depois que o governo Lula mandou essa medida para o Congresso, ele teve um encontro na Faria Lima com o pessoal do BTG Pactual e garantiu para o pessoal que não vai ser taxado quem ganha acima de 50 mil. Não vai aumentar a taxação para quem ganha acima de 50 mil mês. 600 mil ano, tá? Então,
E ele voltando para Brasília, ele já propôs, tem um texto do Ciro Nogueira em que ele já propõe alternativas, falando em elevar a questão dos bancos. Gente, é engodo. É isso que vai... A gente tem que ficar muito atento no texto que vai vir das mãos do Arthur Lira. A gente sempre soube que esse relatório do Arthur Lira ia custar muito caro, né, ao Brasil, né? Mas parece que vai custar muito caro mesmo. E o do Renan? Não, e a ideia, né? Agora a Câmara vai ter que resolver o do Renan. Tem o do Renan também. Aliás, o Arthur Lira tá bravo, vocês viram? Não sei se vocês viram. Pode falar aí, eu vou achar o tweet aqui do Arthur Lira. Não, essa questão do Lira mudar o projeto da isenção do imposto de renda, né, para não taxar os mais ricos, né, aumentar a taxa de isenção, mas tirar lá a taxação dos mais ricos, o Melo está perguntando, e de onde vai vir a receita, né? É um golpe continuado. Vocês se lembram no início do ano que a Câmara dos Deputados queria votar aquele pacote de ajuste fiscal, né, e fazer ajuste fiscal tirando do BPC, tirando da saúde, tirando da educação, né, tirando dessas áreas todas, né? Como não passou, agora, né, a nova estratégia para sangrar o governo Lula e manter o privilégio dos milionários é através, né, do projeto de extensão do imposto de renda, que veio para ser um bom projeto e que o Centrão e o bolsonarismo está transformando aí num golpe contra a população, né? A gente cansou de falar aqui no Fórum Café quando estavam querendo votar o pacote de ajuste fiscal, né? Com a justificativa de equilibrar as contas públicas, né? Mas tirando de áreas sensíveis. O governo Lula achou da onde tirar para equilibrar as contas públicas, justamente nesse projeto de isenção do IR, né? E agora o golpe continuado vem nessa modificação que deve ser feita pelo Lira, né? O golpe não para, né? Querem condicionar o voto a pauta da anistia ou da dosimetria com a pauta do imposto de renda, sendo que a gente não tem sequer texto ainda da relatoria do imposto de renda, né? Como se assim, vamos fazer esse acordo aqui, a gente vota a dosimetria e amanhã a gente vota, né, o imposto de renda. Qual projeto de imposto de renda a gente vai votar? Como fazer um acordo com um texto para, né? É isso, Ivan, e eles sabem. Porque quando a gente fala desse grupo, que é o mesmo grupo que o Edgar estava falando aqui atrás, de negociar as terras raras, os lobistas aí, quando a gente fala desse grupo e fala, por exemplo, dessa pauta econômica e a proposta deles para subsidiar essa isenção aí é justamente cortar gastos, né? Vamos cortar gastos vamos cortar gastos na saúde, Eles contam com o auxílio de quem? Da mídia liberal. Eles vão ser blindados. Então, por isso que o Rogério Correia falou que precisa rua, mobilização, porque esse projeto que o Arthur Lira vai apresentar, com certeza vai ser um projeto antipopular e para defender os ricaços. Isso é com certeza. Tanto que ele está irritado que o Renan aprovou ontem um projeto dele, e daí, olha aqui, ó, o que o Lira colocou nas redes aqui, ó. Porque ele está sentado em cima do governo. Então, ó, o texto da isenção do imposto de renda foi elaborado com muito diálogo entre todos, que deixaram suas diferenças de lado para construir um projeto importante para o Brasil. É reprovável que alguns oportunistas, alô Renan Calheiros, queiram fazer politicagem com o projeto de isenção do IR. Daí, ó, na mesma publicação, ele coloca uma foto com a Haddad aqui, ó. O presidente da Câmara dos Deputados, junto ao colégio de líderes, já pautou a votação para a próxima semana. Com maturidade, diálogo, sem bravatas, vamos juntos dar esse passo histórico para o Brasil. Lá, daí tem aqui, ó, ele colocou um elogio do Haddad, gente. Lira foi muito responsável e diligente na relatoria da isenção do imposto de renda, diz Haddad. Ele só não coloca a data que ele disse isso, né? Ele só não coloca que ele não apresentou o texto ainda. E aí que está o golpe, aí que está a armadilha. Eles querem votar
o PL da dosimetria, da anistia para o Bolsonaro na terça, condicionado à votação da isenção do IR, que acontece na quarta. E, ó, aposto 3 pães de queijo com quem quiser aqui, Ivan, Ana, pessoal do chat, o Lira só vai apresentar esse texto na última hora. Só vai apresentar esse texto na última hora. A reunião do Colégio de Líderes é na terça-feira à tarde. Ele vai enrolar e vai jogar um calhamaço aos 46 do segundo tempo, para justamente não ter tempo de ler tudo. Então, como diria os nossos amigos lá da série da Globo, é cilada, gente. É uma baita cilada. E, como diz o Rogério Correia, a gente precisa de mobilização nas ruas. Não pode desmobilizar das ruas, porque a gente viu a resposta ontem do que aconteceu no Senado, na Câmara. Até o Portinho, viu, Melo, aí do Rio de Janeiro, aí, o Portinho, Carlos Portinho, senador, falou que a PEC da bandidagem é um absurdo. O PL votou, só foi contra, só abriu divergência, nem foi contra, não votou contra, não. Mas abriu divergência, né, que eu acompanhei a sessão inteirinha, Sérgio Moro e Flávio Bolsonaro, por motivos óbvios, né? Aliás, eu não sei se vocês pegaram aqui, viu, Ivan e Ana, mas o Alessandro Vieira deu uma traulitada no Flávio Bolsonaro histórica. Falou que ele é a favor da PEC da bandidagem porque ele tem o rabo preso. Ó, na cara, na cara.